e do Espírito Santo, o Pai, meu Deus da Deus, Pai, pela honra, pela glória do teu nome, Pai, e abençoe Deus, me confirme, Pai, a vitória no nome do Senhor Jesus, amém? E eu recebi o custódio com palma que glória o Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos, cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, aleluia. Hoje é um dia feliz, né? Um maravilhoso dia. Hoje vamos apresentar o meu filho Mateus, que é uma bênção de Deus, né? Uma promessa para a nossa vida, né? Hoje também está aqui a mulher mais bonita de toda Itapevi, que é a minha esposa, Ana, né? Você me acompanhou em todos os momentos difíceis, né? E na verdade eu sou um fruto da minha esposa, porque primeiro ela foi para a presença de Deus, se batizou, e no final, depois de um ano, eu fui, né? Como é bom, Deus ele costuma usar dessa maneira, né? Às vezes é diferente. Sempre é barulho, mas Deus tem sido bom na minha vida, né? Eu tenho me presenteado com a minha esposa, com a minha filha que está ali também, a Manuela, né? É uma bênção de Deus, né? Amém, meus irmãos? Hoje o Senhor colocou no meu coração da gente meditar em 1 Coríntios, no seu capítulo 10. 1 Coríntios, no seu capítulo 10. Meu Deus, você é forte hoje. Aleluia, Jesus. No seu capítulo 10 e no seu versículo 5. Graças a Deus. Aleluia. Travou uma batalha na terra e no céu. Aleluia. Os demônios guerreiam contra Emanuel. A batalha agora vai destravar. Aleluia. Quando o anjo começa, travou uma batalha na terra e no céu. Sim, meu Deus. Os demônios guerreiam contra Emanuel. A batalha agora vai destravar. Aleluia. Olha, desfaz esse trabalho nessa marcha. 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 Olha, desfaz esse trabalho nessa marcha e desenterra o nome dele, desfaz esse trabalho nessa marcha e desenterra o nome da família Terra. Glórias a Deus. O Senhor chega quebrando todas as barreiras nessa terra. Aonde tiver onde tiver o laço do inimigo, onde tiver a cobaria, a frieza espiritual hoje, Jesus chega derrubando a barreira, desfazendo o trabalho. Oh, glória! A presença de Deus é nítida neste lugar. Glórias a Deus. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles pelos que foram prostrados no deserto. E as coisas que foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituímos, como alguns deles fizeram. E caíram no dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, não como também alguns deles murmuraram e padeceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figura,
e estão escritas para o aviso nosso, para que quem já são chegados a fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós a tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que nos não deixar tentar acima do que podereis. Antes, com a tentação, dará também escape, para que não possais suportar. Vamos orar por essa palavra, meus irmãos? Soberano Deus, eterno Pai. Senhor, hoje essa palavra não veio de mim, porque eu queria pregar outra coisa. Mas essa palavra veio do Senhor, Pai. Aleluia. Então, Senhor, aleluia, seja o Senhor a doutrinar. Seja o Senhor a guiar a igreja em cima dessa palavra. Em cima, Senhor, aleluia, dessa passagem bíblica. Seja o Senhor a falar hoje. Aleluia. As barreiras que estiverem travando essa igreja. Aleluia. Nos nossos debatamentos, seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Eu oro também aqui, aleluia, meditando essa palavra para a igreja na Vilinha. As barreiras que estão lá na Vilinha. O inimigo que quiser se derrotar na Vilinha, aleluia, travando o ministério, vai quebrando por terra, trazendo frieza espiritual, vai travando por terra pelo poder do Espírito Santo. Toda a barreira do inimigo seria destravada. Onde tiver enfermidade aqui hoje. Se tiver enfermidade aqui hoje, vai cair por terra. Se tiver, aleluia, doença, aleluia, câncer, aleluia, seja qualquer tipo de enfermidade, hoje Jesus chega com cura. Em nome de Jesus, vai embora a enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, todo laço do inimigo seja quebrado. Toda barreira, aleluia, espírito da morte vai ser quebrado por terra. O caixão vai descer vazio. Agora, toda barreira do inimigo seja quebrada. Aleluia! Toda a criança espiritual seja quebrada. A igreja está cheia do poder, cheia da unção. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor aqui hoje, Senhor Jesus. Viemos para ter comunhão. Aleluia! Fale nossos ouvidos, fale nosso coração. Aleluia! Se tiver um outro parar agora. Espírito que traz a criança, vai embora, em nome de Jesus. Aleluia! Vai embora, em nome do Senhor Jesus. Estamos orando, estamos clamando, estamos jejuando. Aleluia! Porque cremos na tua palavra e sei que aqui vai sair muitos milagres de hoje. Aleluia! Onde a minha voz estiver alcançando, na vizinhança, aleluia, nessas ruas, aleluia, talvez a depressão te alcançou, talvez as portas estejam fechadas. Agora, Jesus, manda um anjo aí para abrir as portas e repreender toda barreira do inimigo. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Pode se sentar, fiquem à vontade. Aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, Aleluia. aqui hoje vamos meditar. Deus colocou no meu coração para falar mais sobre a tentação. A Glória a tentação, aleluia, que a gente vai começar a lembrar que se iniciou lá no Éden, antes da queda do homem, por conta que Deus falou, de todo fruto vocês podem comer, menos daquela árvore que se encontra no centro. Aleluia! A serpente, que era um dos animais mais espertos que Deus tinha criado, foi até a Eva, sendo usado pelo diabo, sendo usado por Satanás. E falou, aleluia, por que você não come daquela árvore? Se você comer, você não vai morrer. Mas ela falou, não, mas só que falou que se eu comer, eu vou morrer. Não, não morrerás, porque você terá um conhecimento parecido com o de Deus. O diabo, ele vem tentando, disfarçando o pecado como fosse algo bom. Porque a estratégia do diabo, aleluia, é vender algo estragado, algo podre, como fosse algo bom e de qualidade. Aleluia. Ele vem, aleluia, trazendo, não é bom. Não, não tem problema. Não vai lhe trazer nenhum mal. O diabo vem com a tentação. Aleluia. Não, troque de esposa. Uma mais jovem. Isso não vai lhe fazer mal. Eles não estão mesmo em concordância. O diabo ele vai tacando esse tipo de seta. Aleluia. Não saia daquela igreja. Aleluia. O pastor não quer entrar em concordância com você. Não, aquela visão não está legal. Não saia dali. Ele vem. Aleluia. Tentando com algo mal e tentando que outro tipo de tentação, a tentação da nossa carne, a tentação
do pecado. Os irmãos vão lembrar, Glória a Deus. estava no seu palácio, ao qual ele viu Batseba, após passar o período que ela estava impura, né? Ela estava ali se purificando. Davi viu, olhou, desejou, mandou chamar. Essa é uma das tentações da carne. Aleluia. A tentação vai estar com você todos os dias da tua Ah, vida. meu Deus, aleluia. Seremos tentados a quebrar os mandamentos de Deus todos os dias da nossa vida. Seremos tentados a se desviar do caminho ao qual foi constituído por Cristo todos os dias da tua vida, meu irmão. Então, por isso que o crente tem que estar de pé, tem que estar esperto, tem que estar jejuando, tem que ter vida de oração, porque aquele que entra no santo do santo não tem tentação, não tem barreira que pode parar um crente que está conectado com o céu. Um crente que tem relacionamento com Deus. E a tentação vem. E há tentações, agora os irmãos vão lembrar, em 2 Coríntios, no seu capítulo 12, vai falar que Paulo tinha um espinho na carne, a qual era enviado o mensageiro de Satanás para esbofetear ele de dia e de noite, para que ele não se vangloriasse nas revelações que ele tinha. Então, há um espinho na carne de todos nós que vamos lutar todos os dias da nossa vida. Há um pecado que quanto mais a gente ora, quanto mais a gente luta, a gente vence, mas ele retorna cada vez mais forte. E às vezes nós pensamos, será que o problema é eu? Não, meu irmão, o problema está desse lado do Éden. A nossa carne é pecaminosa. Tem igreja que fala aí, você é estrelinha de Jesus, você é o amorzinho de Jesus, tudo você pode. Só que a Escritura fala que você é pó. Aleluia. Tudo pó você vai voltar. A Escritura vai falar que você é pecaminoso. A Escritura vai falar que olhou na terra e não viu. Aleluia, Deus olhou na terra e não viu um justo. Deus vai falar que as obras dos homens é como um traço de imundícia. Sem Cristo nada você vai poder fazer. Glória. Sem Cristo nada para você poder fazer. Porque infelizmente hoje em dia trocaram a palavra de Deus por livros de autoajuda. Sim, meu Os Deus. pregadores do Evangelho foi trocado por palestrante, a qual pega o teu orgulho e joga você lá em cima. Não, tudo você pode. Não é você. É você que vai. É você que faz. É você que acontece. Só que Jesus vai falar, sem mim nada você vai poder fazer. Se você não estiver na videira verdadeira, nada você vai poder fazer. É a mesma estratégia usada pelo diabo no deserto para tentar Jesus. Lucas capítulo 4, a gente vai lembrar que o diabo foi tentar Jesus com as mesmas pregação que os falsos profetas usam hoje em dia. Ofereceu dinheiro para Jesus, ofereceu riquezas, ofereceu para transformar pedras em pães. Porque tem muitos que têm cargo, que têm poderes, mas usam para o mal. Tem quantos estão transformando pedras em pães? Quantos estão, aleluia, passando à frente, aleluia, da vontade de Deus e falando, eu posso porque eu tenho cargo. Aleluia, eu posso porque eu tenho posição. Só que a palavra de Deus vai dizer que nenhum poder é dado ao homem se do céu não for liberado. Da mesma forma que ganha, da mesma forma que perde. Meu Deus, aleluia. E o diabo ele vem com as estratégias, Sim, meu Deus. Aleluia. elevando o orgulho do homem. Porque quando o orgulho do homem está lá em cima, tudo ele pode. Se vocês forem lembrar o diabo no céu, Lúcifer, ele era desse jeito. Ele era um anjo, era um dos querubins mais perfeitos que Deus tinha criado. A palavra de Deus diz que esse querubim, aleluia, quando ele andava, soltava músicas, louvores. Ele foi criado para adorar a Deus. Oh, glória. Só que até o dia que se achou iniquidade no seu coração. Teve um dia que ele olhou, peraí, eu sou elegante, eu sou um dos mais formosos anjos que Deus criou. Aleluia. Eu sou um dos mais elegantes, eu tenho dons espirituais, eu sei pregar, eu sei ministrar, eu tenho poder, eu faço, acontece, eu oro e cura. A pior coisa do homem
É quando ele deixa o orgulho passar na frente do Espírito. Sim, É quando ele acha que a obra de Deus é feita porque ele está ali. Porque é ele que está dirigindo. Porque é ele que está na presidência. Ele acha, sou eu. É eu. Aleluia. Eu que estou fazendo, eu posso. Quando eu faço, acontece. Oh, Jesus. Quando o homem chega nesse nível de orgulho, a deixar Deus de lado, ele começa a fazer a mesma coisa que Satanás fez no céu. Ele começa a se achar. Glória a Deus. Ele começa a erguer. Santo, E aí, é o o Senhor. que o Senhor falou? Vou fazer um trono acima do de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. O homem, quando deixa o orgulho tomar conta, aleluia, ele esquece, aleluia, que ele foi feito por Deus. Ele esquece que foi Deus que entregou aquela posição para ele. Ele esquece que sem Deus nada poderá fazer. Ele esquece que ele é barro. Ele esquece que um dia vai morrer. Ele esquece que se Deus permitir um câncer, ele não vira nada. Oh, Jesus. Se Deus permitir uma doença, na mesma noite ele morre. Vocês vão lembrar, meus irmãos, Herodes? Vamos lembrar de Herodes. Glória a Deus. Herodes estava com um problema ali com o povo da vizinhança. Senhor. Aí um dos reis vieram, fizeram uma festa, fizeram um banquete, levaram presentes para ele. E quando ele começou a fazer o discurso, o povo falou, meu Deus, não é o homem que está falando, é Deus. E ele pegou a glória para ele. A palavra de Deus diz que ele caiu e foi comido por bicho. Oh, Jesus. Nabucodonosor estava olhando lá todas as coisas da Babilônia, fui eu que construí. Como é perigoso o orgulho do homem, é uma das piores tentações, é o orgulho. Orgulho mata. Uma tentação terrível. Fui eu que construí tudo, olha, fui eu, esse palácio aqui foi tudo, a minha obra. Oh, Jesus. Aí Deus falou do céu, você vai ficar 7 anos comendo grama do pasto, que nem fosse bicho. Aleluia. Ficou 7 anos. A palavra de Deus diz que os pelos cresciam e viraram como pena. A palavra de Deus diz que eles cresceram os cabelos. O primeiro lobisomem da história, as unhas cresceram de Nabucodonosor, virou bicho. Oh, Jesus. Porque quando o homem está orgulhoso, aleluia, ele põe a glória toda para ele, mas Deus está olhando lá no céu. Aleluia! Se eu puxar da tomada, não prega, não canta e não faz mais nada. Aleluia! Tá achando, aleluia, que só porque estudou teologia ficou besta, pegou um anel, pegou um certificado e acha que é o doutor. Aleluia! Acha que a palavra foi escrita por você. Aleluia! Assim diz o Senhor para esses eruditos. Aleluia! Que se acha. Aleluia! Esses presidentes, esses roubos que se acham donos da igreja. Aleluia! Que usaram a igreja como comércio. Deus está olhando do céu. Aleluia! E está dizendo assim, com a minha noiva. O buraco é mais embaixo. Aleluia! Cuidado, aleluia, para não se exceder. Aleluia! Porque se eu, aleluia, pedir a tua alma hoje, a tua obra, Sim, meu Aleluia. será que é para Deus? Ou será que você fez para o homem? Você fez para se exaltar diante dos homens? Sim, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Vigiar e orar, meu irmão. O tentador, ele fica ao redor. Vigiar e orar. A tentação, ela deve ser vigiada. Glória. A tentação, ela deve ser observada. Se você está sendo tentado em uma área, saiba que você tem que orar para repreender. Saiba que você tem que levantar jejum e oração. Porque temos que andar assim, aleluia, precavidos, tem que ser hábil. Porque a palavra de Deus diz que os filhos da treva, ele é mais esperto que os filhos da luz. Aleluia. Os filhos da luz, ele tem que ser mais prudente. Aleluia. Ele tem que ser mais prudente. Ele tem que identificar por que essa igreja prega muito sobre jejum e oração. Glória a Ele tem Deus. que ter sensibilidade no espírito. Quem ora tem conexão com Deus. Quem jejua mata a carne. Porque quem jejua com frequência, ele começa a ver que a carne começa a querer comer. Aleluia. Quer se alimentar. Aleluia. E o corpo começa, você começa a sentir umas coisas, começa até a sentir algumas dores de cabeça, dependendo do tempo que você está jejuando. Aleluia. É a carne querendo, aleluia, comer, mas aleluia, querendo se saciar. Mas quando você jejua, você fala para a carne, ô carne. Quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aqui quem manda não é a prostituição. Aleluia. Aqui não mandam os seus desejos. Aleluia. Aqui manda a vontade
verdadeiro que ora, aleluia, ele entra no santo dos santos, aleluia, e Deus reveste ele da tua glória e do teu poder. Vou ter que parar aqui, meus irmãos. Profetizar nessa tarde, aleluia, aquele que entra no santo dos santos, se humilha diante da presença de Deus, é revestido da graça dele, aleluia, revestido do poder da unção, aleluia, aonde ele chega, o povo já muda as coisas. Ele apresenta tem coisa diferente aqui, vem toda uma presença diferente, aleluia, quando olha o Espírito Santo toma o homem, aleluia, Deus desce na terra para desfazer toda a obra do diabo. Onde há crente verdadeiro que ora, onde há crente verdadeiro que busca, as obras do diabo é desfeita. Não adianta bater tambor, não adianta colocar o nome na boca do sapo, não adianta, mas uma feita em cachoeira, nas esquinas, todo mal é quebrado. Aleluia, o diabo vai até tentar se levantar, mas aí ele vai ter dois serviços, é levantar para cair. Aleluia, porque a unção que está sobre a tua vida, ela é poderosa. Meu Deus, eu vou profetizar. Recebe quem quer. Aleluia, a unção que está sobre a tua vida, aleluia, ela é poderosa. Aleluia, ela desfaz toda a obra do maligno. Aleluia, aonde eu chego a pregar, a unção acontece, mas é por você não, é o Espírito Santo que se move em você. É necessário se humilhar diante de Deus e pedir os dons espirituais para a edificação da igreja. Aleluia. A cada crente que está cheio do Espírito Santo, que está cheio do poder de Deus, aleluia, o prejuízo do inferno, aleluia, os planos do diabo é frustrado. Aleluia. Pode tentar fazer ritual, pode tentar fazer um trabalho que for, pode acender a vela preta. Aleluia, o Pai de Santo não vai entender nada, porque está trabalhando a roda. Quem é que está trabalhando o ritual? Aleluia, porque lá na vizinhança tem um crente de joelho no chão, tem um crente orando, tem um crente prostrado. É necessário se humilhar diante da presença de Deus, porque aquele que se humilha, a palavra de Deus diz, se aquele que se diz chamar pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, aleluia, eu ouvirei do céu, aleluia, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Hoje o Senhor está entrando com providência na tua vida. Hoje o Senhor está entrando com unção nova na tua vida. Aleluia. Talvez você esteja pensando, eu estou fraco. Aleluia, não consigo. Aleluia, para mim não vai. Mas Deus quer revestir de dons espirituais a tua vida. Porque a palavra de Deus, aquele que busca, encontra. Se você quer ser usado no louvor, quer ser usado na oração, quer ser usado na pregação, tem que buscar do alto. Obrigado, meu Deus. Porque o homem não tem nada para dizer se Deus não estiver usando. Moisés buscava de Deus para entregar para o povo. Mas hoje o povo está buscando em livros. O povo está buscando, aleluia, através de mestre, através de erudito. Aleluia. Mas não estão buscando a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Por aumento da tecnologia. A tecnologia é bom, mas muitos se acomodaram. A igreja dessa geração se acomodou. Por que não vemos grandes milagres como antigamente? Aleluia, porque o povo se acomodou. Não jejuam mais, nem sabe o que é jejum. Tem igreja que não prega sobre o jejum e nem o poder dele. Tem igreja que não prega sobre o poder do jejum e o poder dele. Quantas barreiras foram destruídas na por conta do jejum? E tem gente que não sabe o poder. Tem igreja que não prega sobre esse poder, mas ela prefere pregar sobre riqueza. Ela prefere pregar, aleluia, que você pode permanecer no pecado, permaneça como você está e continue pior. Porque tem a igreja que só prega o amor, não o amor, o amor. O amor, o amor, o amor. Mas só que o amor de Deus é a justiça dele. Não existe amor sem repreensão. Não existe o amor de Deus se você não abandona o pecado, se você continua no adultério, se você continua na pornografia, se você, aleluia, continua blasfemando. Como o amor de Deus começa a aperfeiçoar em você. Glória a Deus. Mas pastor Diogo, a palavra de Deus diz que o poder de Deus
se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, eu não preciso orar, eu não preciso estar buscando, não. Eu não preciso ser fanático, porque o poder de Deus está aperfeiçoando na minha fraqueza. Meu Deus, tem muitos que interpretam a Escritura de forma errada. Por isso que tem tanto engano acontecendo. Aleluia, lês e não compreendeis. Aleluia, lê o versículo isolado e acabam muitos criando heresia. A palavra de Deus foi feita para ler em contexto. A fraqueza é quando você busca, é quando você ora, é quando você está em intercessão, mas você vê que você não consegue alcançar, mesmo ali intercedendo, mesmo ali orando, porque tem coisas que somente Deus pode vencer. Glória a Deus. Então, na minha fraca pessoa, eu vou entender que não adianta eu tentar fazer com as minhas mãos, mas eu vou deixar o poder de Deus aperfeiçoar a minha vida. Eu vou deixar o poder de Deus conduzir a minha vida. Glória, Senhor. Porque Deus, Ele quer fazer milagres nessa geração, mas Ele precisa de pessoas dispostas. Ele precisa de pessoas preparadas. Aleluia, mas tem que se preparar, tem que buscar. Mas, pastor Diogo, eu não sei ler. Quando eu vou meditar na palavra, aleluia, quantos testemunhos há de pessoas que oraram a Deus e falaram: Senhor, me ensina a ler essas escrituras. E o Senhor fez um milagre, ensinou essa pessoa a ler, sem professor. Aleluia, temos a tecnologia, aleluia, de áudios, aleluia, que Bíblias em áudio, que você pode estudar, você pode ouvir, aleluia, você pode ver pregações, só que aí tem que usar para o bem, tem que usar para ser aperfeiçoado, para que ninguém vos engane, para que ninguém vos engane. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para que não veja em mim o enganador e lhe engane. Aleluia. Porque Deus quer mudar a situação dessas igrejas de hoje em dia. Aleluia. Vemos a igreja que pega o evangelho verdadeiro com poucos membros, 3, 2, às vezes só tem um pastor, aleluia, e a sua esposa, aleluia, é prova, é levante. Aleluia, mas Deus, aleluia, quer derramar uma unção diferente nessa geração. Deus ainda vai fazer muitos cegos enxergar, os coxos, aleluia, largar suas muletas, largar suas cadeiras de roda e sair andando, aleluia. Muitos aí levantando a igreja, vomitando obras de macumbaria, aleluia, porque Deus está levantando nessa geração pessoas capacitadas, cheias de espírito, aleluia, pessoas que não estão, aleluia, preocupadas com o que o homem acha, aleluia, que não estão preocupados com fama, aleluia, mas querem ser reconhecidas por Deus, aleluia, querem ser usadas com poder, não são, meu Deus do céu. O céu está baixinho aqui nessa tarde, aleluia, aleluia. Deus quer derramar dons espirituais, porque quando você abrir a tua boca para louvar, demônios vão manifestar, pessoas vão cair manifestas pelo poder de Deus, aleluia. Os demônios não vão resistir, aleluia, e vai quebrar todas as barreiras. Sim, hoje. Se você quer dom espiritual, receba do alto. Aleluia. Santo é o Senhor. É necessário Aleluia. estar conectado com o céu. Glória.